Aí as maravilhas começam a acontecer, você começa a refletir. Assim é a Bíblia, e sim sucessivamente. Eu lhe trago saudações da nossa igreja, ali na região de Diadema. Não é perto, não. Dali até aqui não é um pulo e nem um tiro de pedra. É uma distância considerável. Mas saudações da nossa igreja. E também um saluto da Itália, onde estamos já há 15 anos, na região Trentino Alto Adige, região de Trento, Merano. Minha filha já é missionária lá há 15 anos. E meu genro pregou na sede, na sexta-feira, o pastor André. E eles estão retornando agora na terça-feira para a Itália, uma Suíça de lá para a Itália, onde retomam os trabalhos ali. Nós estamos com duas frentes missionárias, uma em Merano, que é um passo da Áustria, e outra em Trento, que é, só você lembrar do concílio de Trento, você vai imaginar o que é Trento. Trento é praticamente uma segunda capital do catolicismo na Itália, lugar difícil, é cheio de montanhas, mas as pedras que estão ali também assemelham-se aos corações petrificados, corações gélidos, porque as montanhas também são geladas, mas não existe montanha e nem pedra que o fogo de Deus não derrete. Onde chega o fogo de Deus, chega a bênção, chega a vitória, chega a transformação. E nós temos alcançado italianos, temos alcançado pessoas de outras nações. Só uma das nossas congregações lá tem mais de 20 nacionalidades. E nós estamos precisando de missionário na Europa. Precisamos de missionário na Turquia. Olha quanta gente aqui, quantos jovens. Precisamos de missionário na Áustria, precisamos de missionário na França, Portugal. Precisamos de missionário na Alemanha. Olha quanta gente, meu Deus, quantos obreiros. Quem sabe Deus não toca no coração de vocês e vocês deixam tudo e vão servir a Deus em algum país. Turquia, por exemplo, de onde estava a cidade de Antioquia, na antiga cidade conhecida como Antáquia, que ficava entre a Síria e a Turquia. Hoje não tem mais nada. O segundo foco de missões, as igrejas da Ásia. A única cidade que prosperou ali é a cidade de Esmirna, hoje com 500 mil habitantes. Todas as demais cidades, aquelas igrejas são ruínas. França e Inglaterra, por exemplo, os templos que eram dedicados a Deus hoje são boates, mesquitas. Nós precisamos do evangelho de poder. E vocês estão estudando Atos. Irmãos, a palavra Atos dos Apóstolos não deveria ser exatamente isso, não. Deveria ser Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Nós temos na Bíblia, todos os livros da Bíblia trazem uma conclusão. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos os livros com começo, meio e fim, como uma redação, como um sermão, como um livro bem elaborado, começo, meio e fim. O único livro que não tem conclusão na Bíblia é o livro de Atos dos Apóstolos. Termina no capítulo 28. Um dia desse me apareceu um livro com o tema Atos 29, eu falei, mas que infelicidade, esse escritor foi infeliz, apesar de eu amá-lo, porque nós, se fôssemos dividir capítulo, não estaríamos no capítulo 29, talvez 1 milhão, 2 milhões de capítulos, certo? Porque cada igreja, cada frente, cada missão é um capítulo a mais. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, é um livro que está em aberto, porque é a era da igreja. É o leque, é a porta que Deus abriu para a ação da igreja, para a evangelização, para missões, para ensino, para a plantação de igrejas, para avançar, e a igreja vai avançando nos séculos, nos milênios, e a conclusão do livro de Atos dos Apóstolos será com o toque da trombeta, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, conforme Paulo coloca em 1 Tessalonicenses capítulo 4, não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque os que Jesus foi e voltou, depois ele fala do toque da trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor para estar para sempre com o Senhor ao soar da trombeta, e assim conclui-se o livro de Atos dos Apóstolos, porque a igreja vai entrar
em uma outra dispensação conhecida como a dispensação do milênio. Mas essa dispensação é a dispensação do Espírito Santo. Nós podemos dividir a Bíblia de diversas formas, mas se você pegar dentro de uma visão assim mais sintética, você tem preparação, que é os livros do Antigo Testamento. Depois você tem manifestação, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem propagação, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois você tem explanação, que são as 21 epístolas. E depois você tem consumação, que é o livro de Apocalipse. Entretanto, se fizermos uma divisão mais sintética, nós temos dispensação do Pai, que nós temos na dispensação do Pai todos os 39 livros do Antigo Testamento. Depois os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dispensação do Filho. E a partir de Atos dos Apóstolos, dispensação do Espírito Santo. Essa dispensação que nós estamos inseridos hoje, a dispensação do Espírito Santo. Observa-se que o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 10 aproximadamente, você tem a ação de um apóstolo admirável, que é Pedro. Aparece muito Pedro. Mas do capítulo 10, 11, 13 para frente, você só vê Paulo. Paulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que se levantava contra a igreja. Deus o levanta na estrada de Damasco, e Paulo segue adiante fazendo a obra. E nós vemos a pré-conclusão deste livro no capítulo 28. Mas quando observamos o texto, que é rico, esse texto foi escrito por Lucas. Lucas escreveu 2 livros, escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro de Atos. Ele fala que fez o primeiro tratado dirigindo o texto a Teófilo, que Teófilo tem uma discussão abrangente a respeito de quem é Teófilo e o que significa Teófilo. Teós, Deus, filo, amigo, amigo de Deus, no grego. Mas de repente podia ser um nome fictício. Entretanto, Paulo direciona esse texto a Teófilo. Logicamente, não era qualquer pessoa para receber um texto desse, uma descrição dessa, uma narrativa dessa, uma história dessa. Tinha que ser um homem extraordinário. Talvez poderíamos até imaginar que são os amigos de Deus, a própria igreja. Jesus diz: vós já não vos chamarei servos, mas chamá-los-ei de amigos. Glória a Jesus. Então veja, é direcionado a Teófilo, e ele começa a descrever de uma forma incrível as obras de Jesus. Ele diz aqui a respeito das últimas ações de Cristo. E nessa descrição, ele vai colocando, por exemplo, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a grande comissão, a determinação de se pregar o Evangelho. Mas o versículo que se destaca é que, enquanto Jesus estava listando as instruções, aqui diz que os discípulos trouxeram consigo uma preocupação, uma pergunta que até hoje a gente fica impressionado, que parece que a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, alguns ainda insistem nelas, porque a pergunta é: restaurarás tu esse tempo, o reino a Israel? Se você navegar na história, você vai observar que desde o cativeiro babilônico, Israel deixou de ser nação e foi seguindo com impérios e impérios dentro da Babilônia, Medo-Persa, Grego-Romano, até chegar nos romanos, e sempre sendo dominados por causa da idolatria, da rebeldia, da desobediência. Porque Deus é assim, Deus não desiste de você.
Deus nunca vai desistir de você, mas Ele vai permitir que algumas lutas, cargas e sabores aconteçam na sua vida para que você cresça, para que você se levante, para que você entenda, para que você receba a revelação do toque de Deus, porque Deus quer que você se levante. Deus tem um plano maravilhoso, extraordinário, maravilhoso, eterno. Essa visão de predestinação que não foi nem de Calvino, foi de Santo Agostinho. Se você estuda a história, você vai ver que Santo Agostinho foi o homem que gerou a predestinação, e o Calvino abraçou e levou adiante. Porque a questão toda é a seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Todos, não são alguns, todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Observe que eles perguntaram, e a pergunta estava atrelada a um aspecto político. O Senhor vai devolver o reino? Eles estavam preocupados com um reino terreno, um governo terreno, tal qual muitos brasileiros, muitos crentes. Tudo bem que a gente tem que votar, precisamos exercitar a nossa cidadania, entretanto, precisamos entender que o nosso reino, a nossa casa, a nossa pátria, a nossa morada, não é aqui. Nossa pátria está no céu. Nós estamos inseridos de um reino espiritual. Precisamos olhar através dos olhos do Espírito. E esses discípulos perguntaram-lhe: restaurarás tu nesse tempo o rei de Israel? Então Jesus vem com a revelação bombástica. Jesus vem com a revelação que mira o coração do homem, e ele diz: não vos pertence saber os tempos e as estações. A palavra tempo aqui vem da expressão grega cronos, cronologia, existência, tempo. Quando falamos de tempo, também precisamos entender que o autor do tempo é Deus. Deus é antes do tempo e depois do tempo. Antes do tempo, Deus já existia. Por isso que eu digo que Deus não é eterno, porque se Deus fosse eterno, Ele estava preso dentro da limitação à eternidade. Isaías 9,6 diz que Ele é o Pai da eternidade. Então Ele criou a eternidade. Embora a eternidade seja uma palavra complexa, mas Ele é o autor da eternidade. Significa dizer que Ele é antes do tempo. Ele criou a eternidade para que nós pudéssemos nos situar e às vezes até nos perder nessa visão de eterno. O que é uma coisa eterna? Uma coisa eterna é algo que nós não temos definição. Só que a eternidade foi Ele que criou. Não estou dizendo que Ele não é eterno no sentido natural, estou dizendo no sentido teológico, que Ele criou. Então Ele é antes do tempo. Esse negócio de tempo é uma coisa nossa. Deus criou para que nós nos situássemos nessa palavra chamada tempo. Não vos pertence saber o cronos e o kairos, que é a tradução da palavra estações. O kairos, veja que quando nós falamos de estações, você lembra das estações do ano, não é? Verão, primavera, verão, outono, inverno. Você lembra dessas estações, e cada estação tem uma situação específica. Cada estação do ano tem um clima específico. Tem a estação que você planta, a estação que você colhe, a estação que você irriga. Mas é um tempo específico criado por Deus, que é a palavra kairos. Tanto o cronos como o kairos foram criados por Deus, mas ele é antes disso. Entretanto, o kairos, segundo alguns filólogos, segundo o vernáculo, nós podemos entender que o kairos é um tempo específico, de Deus, dentro do seu crono e dentro do nosso crono. Deus tem um tempo. Mas vocês querem saber isto? Não vos pertence saber. Um dia eu queria saber alguma coisa que Deus não queria que eu soubesse.
E eu insisti, e orei, porque eu creio que quando a gente ora, Deus responde. Eu creio que quando a gente busca a Deus, Deus responde a oração. Aprendi com um amigo que dizia o seguinte: eu oro, peço a Deus, adoro, e depois que eu oro, eu fico em silêncio, para ouvir o que Deus vai falar. E todas as vezes que eu oro e fico em silêncio, Deus fala comigo exatamente o que eu pedi para Ele. Eu orei para saber algo que não era para que eu soubesse. Então Deus me deu uma visão na oração, porque eu creio em visão, creio em revelação, creio nos dons espirituais, creio na cura, creio na ressurreição. Tudo que Deus diz que faz, eu acredito. Eu não sou sensacionista, eu sou pentecostal que crê nos milagres de Deus, que crê na cura, que crê na revelação. Eu creio nos milagres extraordinários de Deus. Por isso eu oro e busco, e sei que Deus vai agir. Acredito que Deus vai agir, porque tudo que pedis com fé, crendo, recebereis. Aleluia, glória a Deus. Orei, e de repente, na oração, Deus me mostrou um livro. Eu nunca vi um livro naquela dimensão. O livro estava nas nuvens, aberto, a capa do livro preta, eu só via a capa do livro. Era uma coisa imensa, aberta, mas eu só via a capa, porque ele estava aberto para cima, e só podia ler aquele livro quem estava acima do livro. E então Deus falou: o que você quer saber não é para você. Eu sei, mas não é para você. Tem muita coisa que... Mas Deus respondeu. Então observe que o tempo e a estação e as situações que vão acontecer está nas mãos dele. De tempo em tempo ele abre o leque. 1968 para 70, Deus mostrou a David Wilson algumas calamidades que viriam ao mundo. E dentre as calamidades que viriam, uma revelação que Deus me deu. David Wilson, um santo homem de Deus, tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele disse a respeito de uma igreja apóstata que se levantaria nos últimos dias. Uma igreja com cara de cristianismo, com estilo de cristianismo, com estirpe de cristianismo, mas era uma igreja apóstata, e que muitos aderiam a esta igreja. Ela crescia de uma forma exacerbada, mas não era a igreja de Jesus. E paralelamente crescia uma igreja cheia do Espírito, cheia da graça, cheia da manifestação do Espírito, que é a igreja que eu chamo do andar de cima, a igreja que vai ser arrebatada, vai ser tomada desta terra. Aleluia. Então veja, os tempos e as estações pertencem a Ele. Por isso que comumente eu digo que quando nós chegarmos no milênio, daqui a pouco, diz o texto que uma pessoa com 100 anos ainda é jovem. Então, eu posso imaginar nas entrelinhas contextuais que a longevidade volta. Aliás, cientificamente falando, naquele livro Homo Deus, que não é um livro evangélico, mas é um livro interessante, que os jornalistas gostam de ler, e a gente gosta de navegar, saber o que eles estão lendo, só para a gente imaginar o que eles dizem. Mas aquele livro fala também da longevidade através da ciência. Ele diz ali que o homem vai chegar mais ou menos a uns 150, 170 anos, através das descobertas, e você vai tomar certos medicamentos, que a sua pele não vai ficar enrugada, que você vai revitalizar o seu corpo. Que coisa interessante isso aí, né? E depois ele chega no homem ciborgue, um homem um pouco máquina e um pouco ser humano. Mas isso é uma coisa da imaginação humana, da invenção e também da ciência. Entretanto, no milênio, a grande possibilidade é de uma pessoa de 400 anos chegar com uma outra jovenzinha de 400 anos e eu estou apaixonado por você, vamos nos casar. 400
400 anos, porque a longevidade volta. Veja bem, o tempo, por causa de quê? Porque o tempo pertence a Deus. As estações, o tempo, tudo que acontece, de repente ele abre um leque para sabermos alguma coisa. Então não nos pertence saber o tempo. Essa questão da política aconteceu em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Tinha a política do sionismo. Oswaldo Aranha, que presidia a Assembleia das Nações Unidas, foi quem deu o voto Minerva para que nascesse novamente o Estado de Israel. Só em 1948. Deus já tinha essa data. Veja que o tempo está nas mãos dele. Mas o Senhor diz: olha, esse problema político, vocês estão inseridos, preocupados, quem vai governar, quem vai ser o próximo presidente, será? Irmão, deixe esse será com Deus, porque nós pertencemos a uma outra esfera política. Nós pertencemos ao reino, nós somos cidadãos do céu. Mas eu quero vos dizer que vocês vão receber poder, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A palavra virtude, vocês já estudaram, eu vejo que vocês são muito bem ensinados, vem de uma expressão grega conhecida como dinamis. Recebereis o dinamis. Dinamis tu, ou hagios pneumatus, como diz o texto grego. Dinamis, uma palavra, apesar de ser grega, muito conhecida na nossa cultura. Dínamos, dinamismo, dinamite ou dínamos, gerador de força. Até mesmo aquele dínamo pequenino que eu usava quando era criança, nasci numa colônia italiana aqui no Brasil, e naquela ocasião tinha aqueles dínamos. A gente tinha uma bicicleta e tinha um dínamo que você rodava, pedalava. Quem conheceu essa bicicleta? Bom, vocês não, vocês são tudo bebezinhos. Alguém conheceu esse? Meu Deus, eu não sou tão velho assim. Você conheceu, tá certo? Tem um aqui. Você pedalava, conheceu aí, tem outro, tá vendo? Você pedalava e ali você gerava força, e a força, a energia acendia o farol. Acendia o farol. Hoje você usa uma bateria assim, põe lá, está tudo resolvido. Mas essa visão do tino, porque quanto mais você pedalava, mais força você tinha e mais intensa era a luz do farol da bicicleta, que confundia os vagalumes da noite. Os vagalumes também são as lâmpadazinhas de Deus na escuridão. Mas o que é isso? O dínamo, força. Ou então, para que essa luz esteja acesa, você tem um transformador, você tem um dínamo, você tem um gerador. Quando eu viajo lá para Mato Grosso, você passa numa usina ali, entre Andradina e Três Lagoas, que é uma coisa enorme, passa naquela ponte. É uma usina que gera força, gera energia. Agora veja bem que as águas, ou então o sol e a energia, Jesus diz: vocês vão receber o dínamos. O dínamos é o poder do Espírito na vida do crente. Quando você recebe Jesus, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, porque uma coisa é pelo Espírito você recebe Jesus. É o Espírito Santo que te convence, é o Espírito Santo que te orienta, é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça. Mas depois que você recebe a Jesus, tem o batismo no Espírito Santo. Jesus está falando aqui do batismo no Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, o dínamos, o poder do Espírito, aquela capacidade interior. E aqui é algo maravilhoso, porque a palavra Espírito quer dizer vento, é ruar no hebraico, ou então pneuma no grego, ou espíritos mesmo no latim, e é vento. E quando Deus te fez, Ele também soprou nas suas narinas o vento. Você é um espírito e vive nesse corpo. Você é um espírito e vive nesse corpo. Esse corpo é o templo, é a barraca. Esse corpo é o tabernáculo. Em algum lugar desse corpo está o Espírito. Você só me ouve, me entende, pode dialogar comigo por causa do Espírito que está aí. Porque quando o Espírito sair daí, vai ter um velório. Alguns talvez vão cantar livre estou, outros vão chorar, mas vai ter um velório. E esse corpinho bonito, você cuida dele, você usa perfume, toma 2, 3 banhos por dia. Diz que o brasileiro é exagerado nos banhos, e glória a Deus por isso, porque lá na Europa é um fracasso nessa área, certo? Mas tudo bem,
você passou um perfuminho, você olhou no espelho, viu o seu cabelo, você cuida, é o corpo, mas o corpo está se acabando. Com o passar dos anos, as rugas aparecem, os cabelos brancos aparecem, as gordurinhas aparecem. Outro dia eu olhei no espelho e falei: rapaz, o que aconteceu com você? Você tinha uma pele tão lisinha, tão novinha, mas o tempo passa e a gente não vê. O tempo passa rápido, o tempo voa, né? Alguém disse no passado que o tempo passa, o tempo voa, só a poupança do Amerino continua na boa, mas até ela foi embora, entendeu? Então observe, meus amados irmãos, que o que permanece aí é exatamente o Espírito que veio pelo sopro de Deus, o Espírito que veio através das nossas narinas. Esse Espírito, conforme Romanos capítulo 8, verso 16, é o que testifica. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Agora, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um clarão na alma, porque é o Espírito de Deus tocando no seu espírito, acendendo uma chama, acendendo um fogo, e quando esse fogo se acende, os seus olhos se abrem, a sua visão se amplia, o seu entendimento passa além da velocidade da luz, que você começa a entender coisas que outrora não entendia, você começa a fazer coisas que outrora não fazia, você traz consigo a capacidade de renúncia, de abnegação, a capacidade de discernimento. Você tem dentro de si um farol, porque você ressuscitou, você se levantou, como Paulo diz aos Efésios capítulo 2, quando ele diz: ele vos vivificou. Eu fui olhar no grego, tem uma palavra ontas, que é oriundo do verbo emi. Quem estudou grego sabe que o verbo emi é o verbo ser, que é o eu sou, e aquele eu sou está ligado aos eu sous de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou, enfim, os vários eu sou dito por Jesus no Evangelho de João, que é a mesma coisa do eu sou do Antigo Testamento. Ele vos vivificou, significa que quando você recebe Jesus, você se levanta, você ressuscita, você abre os olhos, você tem entendimento da vida, você tem entendimento da salvação, da libertação, da transformação, você sabe onde é o caminho dos céus. Mas diz, ele vos vivificou, significa que outrora você estava morto, outrora você estava tal como a visão de Ezequiel capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. Só tinha ossos secos, ossos que outrora foram carne, ossos que outrora andavam, ossos que outrora pensavam, mas de repente se transformou num vale de ossos secos. E o profeta viu que o Espírito de Deus veio sobre aquele vale e começou a trabalhar naqueles ossos, e ele se levanta, se transforma num exército. Assim é quando Deus toca no coração do homem e da mulher. Veja bem, recebereis a virtude, que é o dínamos. Esse dínamos é que lhe dá capacidade, visão, sabedoria, entendimento, para num dia de domingo, que é o dia comumente conhecido como de descanso, você trabalhou a semana inteira, mas quando chega o domingo, você levanta de manhã cedo e vem para a escola dominical. Nós temos um slogan lá na igreja que diz: quer saber como vencer o mal? Vem à escola dominical. Vamos dizer isso? Quer saber como vencer o mal? Vem à escola dominical. Vamos falar agora como crente pentecostal? Quer saber como vencer o mal? Vem à escola dominical. Então você levanta cedo e vai para a escola dominical. Depois da tarde, deve ter mais alguma coisinha, que é aquela hora do soninho, né? Mas de repente tem um ensaio, tem um evangelismo. Quando chega a noite, tem um culto. Irmão, o povo olha pra gente: vocês devem ser malucos religiosos, porque você só pensa em Deus e em igreja. É só ir à igreja, trabalha a semana inteira, no final de semana ainda vão cultuar, adorar a Deus, e quando você perde o culto parece que é um vazio, porque a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus sustenta, a palavra de Deus traz ânimo, a palavra de Deus traz alegria, a palavra de Deus traz restauração, a palavra de Deus abre os teus olhos.
por causa da virtude, por causa do poder, por causa do toque de Deus no seu espírito. O toque de Deus no seu espírito gera em você um homem novo, uma mulher nova, uma nova visão, uma nova revelação, nova maneira de gastar dinheiro, nova maneira de namorar, nova maneira de viver como marido e mulher, nova maneira na faculdade de viver, na sociedade. As pessoas olham para você e esse clarão que está na sua alma extrapola, e as pessoas observam que Deus está na sua vida. Eu contei lá hoje que quando chegaram os imigrantes aqui no Brasil, eu sou de uma cidade, a primeira colônia italiana do Brasil, que é Santa Teresa do Norte do Espírito Santo. Eles chegavam até o porto de Vitória e tinha um braço de mar que ia até Santa Leopoldina. Dali os imigrantes saíam, subiram as montanhas, porque só davam coisas ruins para imigrantes naquela ocasião, e os meus avós, bisavós construíram aquela cidade. As montanhas do Espírito Santo são de imigrantes, alemães, italianos, holandeses, russos, suíços. E os meus pais construíram aquela cidade de onde eu vim. Mas eu lembro quando era criança, eu fui criado na roça, até os 12 anos eu estava na roça, no meio do mato. E meu pai fazia muita roça, derrubada, né? É aquela ocasião que podia fazer essas derrubadas, fazia os aceros. Alguém sabe o que é acero aqui? Acero. Aí, testemunho sabe, eles sabem tudo. Acero é uma estradinha que você abre para o fogo não pegar na roça do vizinho. Você abre um espaço assim para o fogo, fazia o acero, esperava secar o mato, aí meu pai colocava fogo. Aquele mato seco que meu pai colocava fogo, eu ficava olhando, mas saía cada bicho lá de dentro. Saía cobra, saía aqueles ratos, aqueles bichos, estavam tudo dentro daquele mato, por causa do fogo. Então quando o fogo pega na sua vida, os bichos saem. Os bichos vão sair daqui porque o fogo está chegando. O bicho sai a pornografia, sai o vício, sai o adultério, sai a maledicência, sai o descontentamento. Vai saindo, porque o fogo de Deus chegou nessa vida, nesse coração. Então, irmãos, essa virtude do Espírito Santo lhe dá capacidade, não para ficar dando show na igreja, nem para fazer espetáculo, porque tem muita gente que gosta de fazer espetáculo, dando show, aquela coisa toda. O batismo do Espírito Santo não é para isso, porque o texto diz: e sereis testemunhas. A palavra testemunhas vem de uma expressão grega conhecida como martirel, mártire, traduzido como testemunho. Essa palavra testemunha, na nossa linguagem, fica um pouquinho fraca, porque o testemunho é aquele que vai testemunhar aquela coisa, mas no original significa estar disposto a morrer pela causa, estar disposto a ir à morte pela causa. Quando você estuda Dr. Justo Gonzalez, A Era dos Mártires, editora Vida Nova, A Era dos Mártires, ele tem uma série de 10 volumes de história da igreja. Eu tive um professor uns 40 anos atrás, 50 anos, faz tempo, hein, que dizia para mim o seguinte: o pastor que não conhece a história da igreja é um pastor aleijado, porque você tem que ver que Deus age na história, Deus trabalha na história, Deus não está preso, Deus não está enroscado no tempo. E incentivo-os, depois de ler a Bíblia pelo menos 10 vezes, estudar a história. Estude história, navegue na história, veja as ações do Espírito de Deus na história. Estude o primeiro século, segundo século, terceiro século, coisa maravilhosa. Quando chegar no século 10, 11, você vai ver, do século 10 ao século 13, foi a pior época da igreja, a época das trevas profundas, do papado, da crise, algo extraordinário no sentido ruim, até que Deus levanta os ícones, tais como, por exemplo, Francisco de Assis. Se eu fosse católico, eu era franciscano. Eu fui visitar a cidade de Francisco de Assis, hoje virou uma idolatria pura. Mas aquele homem era um homem extraordinário. Ele tentava a reforma dentro da igreja, porque naquela ocasião não existia igreja evangélica, assembleia, batista, presbiteriano, metodista, essa multiplicidade denominacional de confusão que existe no nosso meio. Porque quanto mais denominação, mais confusão tem. Nós precisamos
100% da igreja do andar de cima, porque a igreja do andar de cima está livre da denominação, apesar de estar nela. Essa igreja enxerga longe, essa igreja tem uma visão de águia, e Deus levanta o Francisco de Assis e faz uma obra extraordinária. Vem depois a ordem dos franciscanos, depois inclusive Francisco de Assis se inspira exatamente nos valdenses, que é o Pedro Valdo ou Valdésios, que tem a comunidade dos valdenses, que é uma igreja reformada antes da reforma, depois o movimento Dei Fratelli, que é exatamente naquela ocasião, o movimento dos irmãos, depois se une os citas, e esses movimentos é exatamente a ação de Deus, é o Atos dos Apóstolos, porque os Atos dos Apóstolos, que são os atos do Espírito Santo, vão atuando na história, de tal forma que quando acontece uma morte, um retrocesso, um esfriamento, o Senhor levanta os seus ícones, os seus vigilantes. Mas quando você navega na história, você vê exatamente no século I a grande mortandade, os martírios que aconteciam na igreja primitiva. Todos nós já estudamos sobre Nero, aquele desvairado, colocou fogo em Roma, distanciou-se alguns quilômetros de Roma, e enquanto ele tangia sua lira a respeito da destruição da cidade de Troia, Roma estava sendo incendiada, e pegou fogo em vários bairros, mas 2 bairros onde habitavam judeus e cristãos não foram incendiados. Como os cristãos naquela ocasião eram odiados, eram desprezados, eles eram chamados de raça ordinária, gentalha desprezível, inimigos do Estado, ateus, infanticidas, eram os nomes que os incrédulos davam aos cristãos. Embora, quando os cristãos agiam, eles diziam: vejam como eles se amam, vejam como eles agem, porque a atitude dos cristãos era a atitude de homens e mulheres libertos, cheios de Deus, cheios do Espírito, homens e mulheres que por onde passavam deixavam suas marcas. Mas existe um inimigo feroz aí fora, contra a sua alma, contra a igreja, contra aqueles que pregam os atos de Jesus. Então Nero colocou culpa nos cristãos, e aí começa a perseguição. E aqui entra a testemunha, ser ex-testemunha, porque para isso você tem que ter poder, você tem que ter graça, você tem que ter uma revelação do céu, você tem que saber que a vida não termina no cemitério, e você também não tem o direito de levar para o cemitério seus dons, seus talentos, suas vocações. Alguém diz que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque lá tem escritores que nunca escreveram seus livros, poetas que nunca escreveram suas poesias, compositores que nunca entregaram para o mundo as suas músicas, cientistas que deixaram tudo na gaveta, empresários, pastores, missionários, grandes chamados, mas se impressionaram com o canto da sereia do mundo. Aí foram no cemitério e levaram para lá, para o cemitério, dons e talentos, vocações extraordinárias que Deus deu a cada um dos seus filhos. Não exploraram os seus talentos, porque se você navegar na sua interioridade, você vai ver que é um homem extremamente capacitado, uma mulher extremamente capacitada. De repente você está na periferia dos seus dons, o dom principal você nem explorou ainda. Aí olha para o outro que teve coragem de investigar, de explorar a sua interioridade, honrar a Deus com os chamados. Mas como? Você também tem capacidade, você tem talento, você tem vocação. Não leve para o cemitério o que Deus colocou em você. Você não tem o direito de deixar o povo sem saber das riquezas que Deus lhe deu, dos talentos e das vocações. Veja, amados irmãos, que nós precisamos entender como cristãos que a vida não termina no cemitério. A vida vai muito além do cemitério. A vida vai pós-morte. Nós sabemos disso porque recebemos a revelação. Como Paulo diz, a nossa cidade está no céu. A sua casa não é essa casa bonita. A sua riqueza não é esse tesouro que você tem lá na bolsa de valores, não é esses bitcoins.
que você colecionou, não é essas barras de ouro que você está guardando, nada disso. O tesouro é você mesmo, é o investimento de Deus na sua vida. E esses cristãos não tinham a sua vida como preciosa, porque eram cheios do Espírito. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, dá muito trabalho para o diabo, dá muito trabalho para o inferno, dá muito trabalho para a sociedade, porque tem um mundo à nossa volta espiritual. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos muito focados no material, no palpável. Estamos muito embriagados com a posição da ciência acabada. Você vai fazer um curso filosófico, teológico, ou então vai estudar uma ciência, qualquer outra ciência. A maioria das ciências que você vai estudar já está tudo escrito. Se você vai fazer um TCC, vai defender uma tese, você não pode pensar. Você tem que pensar segundo fulano, ciclano, segundo. Você não tem direito. Eu lembro quando fazia filosofia, fazer um trabalho de Descartes, resolvi fazer um trabalho por mim mesmo, levei 0. Porque o professor disse, não, isso aqui, foi você mesmo que pensou isso? Você tem que pensar segundo Descartes. Eu falei, mas que homem atrapalhado, né? Porque ele criou a visão do Deus enganador, e eu tinha que ficar naquela história do Deus enganador, e que esse mundo é o trabalho de um Deus que inventou fazer alguma coisa, mas era um Deus que enganava, e dentro desse Deus que enganava, ele colocou os seres humanos, e ele começou a entrar naquele pensamento maluco, difuso, confuso e obtuso, e foi entrando, depois entrou em crise. Mas peraí, eu existo ou não existo? Ele entrou em crise, parafuso, eu existo ou não existo? Mas peraí, depois ele chegou no não, peraí, eu penso, logo existo. Aí vem a frase. Então, você tem que fazer as coisas de acordo com o que os outros pensaram. Parece que você está dentro de uma bolha que não tem direito de pensar, não tem direito de buscar a ciência, a sabedoria de Deus e agir. O mundo está assim. Mas, quando nós observamos esses cristãos primitivos, eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências por causa do nome de Jesus. E diz a história que o Nero, esse desvairado, culpou os cristãos. E como havia esses rumores populares, e tinha os rumores populares também, os rumores científicos, filosóficos, eles diziam que se os cristãos querem que Deus seja Deus, que Deus seja Deus, um Deus distante, um Deus que não está nem aí com o mundo, o ser inefável, mas não um intruso. Não que Deus seja um intruso, que saiba o que você conversa em casa, que sabe o que você veste, que sabe dos seus problemas, que sabe até da comida que você come. Afinal de contas, diziam eles, ele é um Deus ou é um intruso? Mas quando eles criticavam os cristãos, eles exaltavam ainda mais o cristianismo, porque o cristianismo é Deus que participa, é Emanuel, Deus conosco, Deus na rua, Deus na praça, Deus na noite, Deus na praia, Deus no futebol, onde quer que você estiver, Ele é Deus conosco. Por onde você passa, Deus passa contigo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Deus na Paulista, em Copacabana, Nova York, é Deus em Jerusalém. Ele é Deus conosco. Eles não entendiam isso, e quando eles criticavam, exaltavam ainda mais ao cristianismo, porque no cristianismo de Atos dos Apóstolos é Deus conosco, é Deus presente. Por causa disso, Nero perseguiu os cristãos, colocou fogo nos cristãos, colocava os cristãos para serem devorados pelas feras, enfim, as coisas mais terríveis. Eu visitei o Coliseu algumas vezes, e eu gosto de ir no Coliseu para pensar um pouco nessa história tão dolorida, e no testemunho, no sangue dos mártires. Mais próximo ao Coliseu, uns 20 quilômetros de Roma, tem um lugar chamado as Catacumbas de São Calixto. Gosto muito de ir nas Catacumbas de São Calixto, conhecido como as Catacumbas de Roma. É um cemitério subterrâneo,
onde os cristãos primitivos viviam, enquanto eram perseguidos na superfície, eles se escondiam naquele cemitério. São quilômetros e quilômetros, inclusive perigosos, a pessoa pode se perder, que são túneis e mais túneis. E você visita aquilo, pastor Emanuel, você vai ver as inscrições dos cristãos primitivos, a marca, você vê lá o peixe que na nossa língua, se você traduz, é ictus, Jesus Cristo, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Vou falar em português mesmo que é melhor. E isso era um código secreto. Quando você olhava para o peixe, ali estava Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. O peixe, na simbologia cristã, antecede a cruz, embora a cruz aconteceu antes, mas como símbolo era o peixe, que é o símbolo do cristianismo. A primeira palavra é o que parece um X no português, que é exatamente essa expressão de Jesus, o Cristo. Portanto, ali eles davam o seu testemunho, a própria história, a própria parede. Meu Deus, é isso mesmo. O relógio, pastor, glória a Deus. Eu vou já encerrar, porque eu acabei me embriagando aqui com uma história. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunho. E os cristãos, quando eram acusados, caminhavam para a morte, cantando um cântico a Cristo como Deus. Por exemplo, tem a história da felicidade, que eu coloquei a mão lá, eu vi a própria história dela nas catacumbas de Roma, que ela foi ameaçada de morte, de martírio, porque ela era cristã. Ser cristão naquela ocasião era um crime, o fato de você estar prestes a caminhar para a morte. E ela foi ameaçada pelo imperador e diz: olha, tem misericórdia de ti mesmo, você tem 7 filhos, era viúva, senão você vai morrer, seus filhos vão passar pela morte. Ela olhou para o emissário do imperador e disse: viva, eu te vencerei, e se você me matar na minha morte, vencer-te ainda mais. Aleluia. Morreu ela e os seus 7 filhos, mas ela não negou o nome de Jesus. Então veja que isso aqui é ser testemunho. É por isso que quando nós chegamos aqui no capítulo 2, versículo 12, quando veio o Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja que estava reunida em Jerusalém. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que na qual sejais revestido de poder. Quando veio o poder do Espírito ali, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E naquela ocasião, como existia mais, as nações do mundo inteiro estavam em Jerusalém, mas os discípulos não conheciam as línguas das nações. Então veio a glossolalia, que é o poder de falar em línguas através do Espírito Santo, mas falar a variedade de línguas, embora falassem línguas devocionais, como se fala nas igrejas, mas eles falavam a glossolalia, que é a variedade de línguas. O Espírito Santo veio e eles começaram a falar das grandezas de Deus. Pessoas simples, que talvez não sabiam a cultura dos homens, mas tinha a cultura do céu, a graça de Deus, a revelação de Deus, a presença de Deus em suas vidas. Pregavam a respeito das grandezas de Deus. Isso aqui é avivamento. Atos dos Apóstolos é isso, é você levar o Evangelho de Jesus no poder do Espírito, é você levar o Evangelho de Jesus realizando os milagres que só Ele pode fazer. Por onde passa um crente cheio do Espírito, acontecem milagres. E o grande milagre aconteceu naquela ocasião, que atraiu um grupo de pessoas que queriam saber mais. Eles perguntavam uns para os outros: o que quer isto dizer? Porque o poder do Espírito foi tão maravilhoso, tão extraordinário, que gerou neles a sede. Mas um outro grupo se levantou para criticar e dizia: eles estão embriagados. Porque esse grupo da perseguição, esse grupo da crítica, esse grupo que vai se levantar contra a sua fé, contra o seu cristianismo, contra a igreja, nunca vai deixar de existir. Mas aquele grupo que quer saber mais, por
por causa da presença do Espírito, vai perguntar: eu quero saber mais a respeito do teu Cristo. Então veja bem, sereis testemunho em Jerusalém. Jerusalém é a sua casa, é a sua rua, é o seu bairro e a sua cidade. Em Jerusalém, como também em toda a Judéia, que é o estado Judéia, e Samaria, que é uma coisa mais distante. Samaria está dentro da Judéia, mas Jesus fez questão de falar Samaria, porque Samaria é aquela pessoa desprezada, rejeitada. É como hoje a Cracolândia. Quem quer passar na Cracolândia? Os samaritanos eram rejeitados, como os prostitutos, as prostitutas, essa gente que ninguém dá a mínima por eles, querem distância, ou então que eles morram logo e se acabam, porque se quisesse fazer alguma coisa, o governo faria alguma coisa. Parece que agora estão fazendo alguma coisa com a Cracolândia. É a Samaria. Todos nós temos uma Samaria. Talvez a Samaria seja o seu filho dentro da sua casa, ou a sua família, vizinhos. Mas Jesus fez questão de citar Samaria, porque com o poder do Espírito na nossa vida, nós temos condições de entrar em Samaria. Nós temos condições de repreender o diabo, o capeta, o pai dele, a mãe dele, o neto dele. Nós temos condições de realizar milagres em nome de Jesus. Aí eles perguntavam: o que quer isso dizer? É o poder de Deus na minha e na sua vida. Então, irmãos, como eu não tenho mais tempo e eu estou embriagado, porque esse livro acende um farol na nossa vida, na nossa alma. Então, vocês estudaram exaustivamente o livro. O Espírito de Deus continuará a trabalhar em vossos corações, em vossas vidas. Mas para isso é necessário que a nossa vida esteja cheia de fogo. Conta-se uma história que tinha uma igreja em uma cidade pequena. Ali estava uma igrejinha, e os crentes daquela igreja eram frios espiritualmente. Eles iam para a igreja, apenas praticavam a religiosidade, e do lado da igreja morava um ateu. O ateu nunca quis saber de igreja. Mas um dia aconteceu um acidente com a igreja pegou fogo. E quando pega fogo em algum lugar na cidade pequena, você sabe como é: vai vizinho, vai com lata de água, vai com mangueira, e os crentes também tentando apagar o fogo da igreja. E de repente, uma fiel frequentadora da igreja olhou e viu o ateu lá, ajudando a apagar o fogo da igreja. E ela olhou para o ateu e disse: mas o senhor da igreja? Oh, meu Deus. Nunca vi o senhor aqui. Disse: mas também a igreja nunca pegou fogo. Então, quando a igreja pega fogo, as pessoas são atraídas, as vidas são atraídas, os bichos saem, mas o fogo vem e a glória de Deus vem sobre a nossa vida. Deus abençoe as vossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor continue falando em vossos corações. Retorna a palavra ao pastor. Gostinho quer mais, né, irmãos? Oh, glória a Jesus. Pastor Cross, ele veio aqui para fazer uma palestra para nós da manhã, né? Com toda a igreja, para que a gente pudesse então se alimentar desse pão. Porque a gente convida pregador, mas não é todo mundo que tem, todos os pregadores que tem, cada um tem a sua limitação, mas cada um Deus usa como Ele quer, né? E o pastor Cross, Deus abençoe o senhor, pastor. Deus abençoe, em nome de Jesus. O nome do seu pastor, pode falar do Emanuel. Pastor Manuel lá no Miladinho me convidou a igreja lá. Deus abençoe, em nome de Jesus. E nós estamos finalizando. Deus abençoe o pastor Gilson ali, que gravou aí tudinho que aconteceu, o Marcos, né? Deus abençoe vocês, a todos os irmãos dessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. O pastor que nos trouxe a mensagem dessa noite, ele vai transmitir a bênção apostólica. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, meu Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos, meu Deus. Pai Celestial, eu glorifico a Ti, meu Deus,
pela vida, meu Deus, do pastor, transmitindo a palavra, ó meu Deus, pelos teus servos, por nós estarmos aqui, meu Deus, bendizendo o teu nome, adorando o teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus, nos deu uma noite maravilhosa, nos deu uma semana maravilhosa, Senhor. Assim, meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que antes do pastor nos abençoar, os irmãos aproveitem, viu, irmãos? Coisa boa, a gente tem que pegar logo. Compra um livro do pastor ali, não está um preço assim, fora do comum, não está um preço bom. Tem muitos livros ali bons para o nosso crescimento espiritual na presença do Senhor, tá bom? Façam isso, ele tem a maquininha ali, tudo, se precisar, depois vem conversar com a gente aqui, que a gente dá um jeitinho, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor, E nada nos faltará. o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam Amém.